primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de dar essa entrevista para o jornal O Vale. É uma honra muito grande. Em relação a esses quase 2 anos de governo, a ação mais importante que nós fizemos foi o enfrentamento à pandemia, que levou praticamente mais da metade desse período de governo. Nós tivemos um enfrentamento muito difícil, mas tivemos muito sucesso. A cidade atendeu todos os campineiros e campineiras e uma boa parte da região metropolitana, não deixamos ninguém sem atendimento e implementamos um sistema de vacinação dos melhores avaliados no país, com hora marcada, sem fila e sem aglomerações. Então, o atendimento à pandemia marcou efetivamente essa primeira fase do governo. Como médico, foi muito difícil ter a função de prefeito nessa segunda onda, que foi a onda mais aguda e mais devastadora da pandemia. Nós chegamos a ter mais de 230 pacientes aguardando para internação em unidades específicas de UTI e de enfermaria, e nós resolvemos primeiro divulgar todos os dados. Não tivemos nenhum dado sigiloso, nenhum dado que nós não divulgamos à população. Segundo, nós contamos com o apoio também da rede privada, não só a rede pública que atendeu, mas a experiência pessoal de ter sido médico de pronto-socorro, urologista, me fez sofrer mais do que o normal, porque quando eu via os números, eu sabia a realidade das unidades de pronto atendimento, de pronto-socorro que nós temos em Campinas. Então isso me agoniava muito, muito. Eu visitava frequentemente as unidades de Covid, tanto do Hospital Mário Gatti, do Hospital Ouro Verde, das UPAs, e isso me deu uma proximidade muito grande, mas o sofrimento pessoal também foi imenso. Tivemos, no auge da pandemia, que decretar intervenção no hospital privado, com guarda municipal, e fazer de lá um hospital Covid também. A primeira lição que tem é a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde. Segundo, dizer que as cidades têm que ter uma estrutura de saúde adequada, não só para o atendimento dia a dia, mas para como períodos da pandemia que nós tivemos, que foi uma sobrecarga imensa. E terceiro, de que é importante você ter uma articulação, uma parceria com o setor privado também. Nós chegamos a ter mais de 170 leitos de UTI só do município. A grande maioria, mais de 100, públicos, e o restante conveniados com a rede privada. Então, toda essa articulação da prefeitura com o setor privado na saúde foi fundamental para o enfrentamento da pandemia. Eu tenho muita esperança no trem Intercidades. Já foi anunciado há mais de uma década. Acredito que há uma dificuldade do equilíbrio econômico-financeiro desse prolongamento do trem Intercidades até Campinas, porque ele é vinculado à concessão da linha 7 do metrô. E eu espero que esse compromisso do governo do Estado de São Paulo seja cumprido. Eu estou acreditando no compromisso do governo do Estado de São Paulo. Para a cidade de Campinas é muito importante, você ativa o modal ferroviário de passageiros, que já foi importante demais em nossa cidade, e tenta diminuir o fluxo de veículos no sistema Anhanguera-Bandeirantes. O desafio dos centros das grandes cidades é imenso. Se fosse só Campinas, a gente dava um jeito. É um desafio não só do Brasil, mas mundial. A diferença da nossa proposta, a proposta do nosso centro envolve uma série de ações. Eu vou falar especificamente da nossa proposta de incentivos tributários. Pela primeira vez, uma prefeitura em Campinas vai abrir mão do IPTU para imóveis que fizerem o chamado retrofit, que é a reforma. Retrofit é a palavra moderna de se falar reforma. Então, pela primeira vez, quem fizer, a partir da aprovação da lei na Câmara, claro, quem fizer reforma no seu prédio pode ter isenção de IPTU de 2 a 11 anos. Isso é inédito em Campinas. Isso é inédito. Além de outras ações, como a revitalização da Avenida Campos Sales, a revitalização do pátio ferroviário, que depois de décadas, a grande parte daquele daquele pátio, que é uma área de mais de 300 mil metros quadrados, 200 mil metros quadrados foram passados para o município de Campinas, e o município pode desenvolver ações para ocupá-lo. Então, é uma iniciativa que está também já em andamento, que há muitas décadas parado.
Então, acredito que essa iniciativa do nosso centro, que é um conjunto complexo de ações, mas especificamente o incentivo fiscal, ele é diferente de tudo que já foi tentado no centro de Campinas. É desconto de IPTU para quem fizer a reforma do prédio. Se a reforma for uma reforma simples, teria 2 anos. Uma reforma mediana seria até 4, 5 anos. E uma reforma total poderia chegar até 12 anos sem pagar IPTU. O projeto já está na Câmara? Já está na Câmara, o projeto já está na Câmara. Ele ficou 1 mês em audiência pública, nós discutimos com a cidade toda, foi muito bem aceito. É claro, há demandas de isenção de impostos de todas as áreas, mas nós também temos a responsabilidade fiscal. Toda vez que você abre mão do imposto, você tem que apontar no orçamento onde você vai compensar. Não é tão simples assim a redução de impostos nos municípios em geral. Nós tivemos um conjunto de ações que nós denominamos PAES, Programa de Ativação Econômico e Social da cidade de Campinas. Esse programa ele constou de 20 ações, a grande maioria dependendo de votação da Câmara Municipal, através de leis aprovadas, e que são responsáveis, claro, junto com o crescimento da macroeconomia do país, mas que foram responsáveis pela região de Campinas ter sido a maior geradora de empregos no estado de São Paulo. São dados do CAGED também. Então, Campinas fez, durante o atendimento à pandemia, a lição de casa. Dentre essas ações do PAES, repetindo, Programa de Ativação Econômico e Social de Campinas, nós tivemos a redução de IPTU dos galpões. Nós tivemos a nova lei de incentivos para a atração de novas empresas. E aí vai na indústria. Por quê? Até a lei anterior era uma lei boa, só que ela exigia um investimento mínimo de em torno de 110, 115 milhões de reais para que o empresário tivesse algum tipo de benefício. E nós abaixamos a régua. Dependendo da quantidade de investimento e do número de empregos gerados, aquele empreendedor pode ter já algum benefício a partir de 5, 10, 15 milhões de reais. Isso foi muito bem aceito no mercado. Então, o PAES, como entre as 20 ações, eu estou citando a nova lei de incentivos e também a redução de IPTU de galpões, ela vai ajudar e já está ajudando, e os números mostram a retomada econômica de Campinas. E mais, no setor que foi muito prejudicado na pandemia, a lei de bares, restaurantes, eventos, Campinas é polo de turismo de negócios, nós fizemos uma nova lei de eventos e essa nova lei também facilitou, desburocratizou e ajudou a geração de empregos. Claro, o CAGED mostra que são empregos que não têm um salário alto como nós gostaríamos, mas esse é o trabalho que a gente vai continuar fazendo para continuar gerando empregos, não só empregos de uma faixa mais baixa, mas também empregos médios e de altos salários. Esse é um sinal da retomada do país, mas em Campinas ela lidera por conta das ações do município. Se o município não é responsável, eu não estou aqui dizendo que o município consegue fazer a cidade crescer independente da macroeconomia do país. Mas esse protagonismo, esse avanço de Campinas tem muito a ver também com as ações que nós tomamos. Para você ter uma ideia, nós criamos, além de outras ações que são inúmeras, qualificação profissional, nós criamos o sistema de inspeção municipal. Hoje o município dá autorização para produtos de origem animal serem comercializados no município com selo de Campinas. Então a cidade avançou muito. Nós, nesse programa de ativação econômico-social no PAES, consta também a desburocratização da liberação da abertura de empresas, da liberação de empreendimentos imobiliários também. Não está ideal como a gente gostaria em 1 ano e 10 meses de governo, 1 ano e 9 meses de governo, mas nós avançamos muito mesmo com a pandemia drenando nossa energia e o esforço monstruoso da cidade para atender. Campinas já é uma cidade vocacionada e considerada um polo de alta tecnologia, um ecossistema de inovação e de tecnologia, que é a palavra que se usa mais. Ecossistema quer dizer que ela tem as condições de ser uma cidade que tem startups, tem o setor de tecnologia gerando conhecimento, gerando riqueza. Essa área era uma área que há muitos e muitos anos estava meio que congelada, ela estava destinada só para a área comercial,
um zoneamento antigo e nós terminamos o estudo de novo uso e ocupação, novo zoneamento urbano. É uma área do PIDS, que é o que você falou, que é o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, e dentro dessa área de 17 milhões de metros quadrados, nós temos uma área que consta de 12 milhões, que tem um projeto muito ousado, que é o RIDES, Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que fica entre a PUC, Unicamp, o Laboratório de Luz 5, o CNPq, uma série de institutos que já está lá e que nós estamos tentando ali, junto com todas essas universidades, com institutos de pesquisas, empresas de Campinas, fazer dali uma área vocacionada não só à tecnologia, à inovação, mas para iniciativas de desenvolvimento sustentável. Um esforço muito grande para que Campinas se consolide como o novo Vale do Silício do país. Nós conhecemos bastante lá o Parque Tecnológico, uma iniciativa fantástica e Campinas está dentro da experiência que São José teve, também criando aqui um modelo parecido, mas com as características da cidade para poder impulsionar o nosso setor de inovação e tecnologia. Nós temos alguns parques muito emblemáticos em Campinas. A nossa preocupação é que para você transferir para a iniciativa privada, alguns serviços que hoje são gratuitos para a população passarão a ser cobrados. A iniciativa privada, ela não vai fazer uma gestão só por compromisso social, ela tem que ser remunerada. Então eu vou dar um exemplo, a Lagoa do Taquaral. Você tem lá o ginásio do Taquaral. Raríssimos eventos são cobrados no ginásio do Taquaral. Não são cobrados. Os jogos da Superliga, por exemplo, dá um quilo de alimento. Agora, se for gestão privada, a população vai gostar de pagar? Os estacionamentos que tem, os eventos que tem, que cobram um preço público de custeio da manutenção, serão pagos. Nós temos uma academia de musculação, vou dar uns exemplos simples. Nós temos alguns equipamentos lá que, na sua grande maioria, não são pagos. A partir do que você concede, você tem que, a iniciativa privada tem que cobrar. Então, nós não temos nenhum problema em fazer concessões. Agora, nós estamos estudando com muito critério, porque hoje a população, por exemplo, vou dar um exemplo, Parque Taquaral, que é a Lagoa do Taquaral, Parque Portugal, Parque Ecológico, são extremamente bem avaliados pela população, muito bem avaliados. Nós vamos fazer a concessão para começar a cobrar serviços que hoje não são cobrados da população. O Parque Taquaral, por exemplo, é um local que a gente chama que é a Praia do Campineiro. Lá vai gente classe A, B, C, D, E, democraticamente, uma convivência fantástica. Agora, para a iniciativa privada assumir o parque, fazer manutenção, vai ter que cobrar algum serviço. Então, tudo isso a gente tem usado com muito critério. Não temos problema nenhum em fazer concessões, mas estamos estudando com bastante critério. Acredito que a atitude do presidente Zé Carlos de se afastar do cargo e se afastar do cargo de vereador foi importante nesse sentido. Eu acho que é importante que a Câmara, os órgãos de controle possam fazer as apurações dos fatos sem o presidente estar no exercício da sua função. Então eu acredito que esse fato do presidente ter solicitado o afastamento vai permitir que os órgãos de controle e a própria Câmara verifiquem as questões que estão sendo levantadas e possam esclarecer isso aí. É claro que todo tipo de denúncia, ela não é boa, atrapalha, mas a atitude do presidente da Câmara foi importante para poder possibilitar uma investigação isenta, a apuração dos fatos com isenção e sem a presença dele como no comando da Câmara Municipal. Eu sou tolerância zero. Na verdade, a Prefeitura de Campinas é muito grande. É claro que geram muitas denúncias com interesses políticos, geram muitas denúncias com interesses, às vezes, até de grupos econômicos contrários. A gente tem que saber filtrar. Mas, no caso, existindo indícios, a gente age rápido para que possamos sanar o problema e verificar com responsabilidade. Eu acho que a questão de desvios, a questão de corrupção é um problema seríssimo e todo gestor, todo responsável por qualquer instância de administração pública tem que ficar atento. Nós temos uma relação excelente com a imprensa. É claro que a gente não concorda com tudo que a imprensa publica, mas nós vivemos numa democracia e o respeito mútuo é muito importante. Eu lamento profundamente
esse clima e a existência de fatos, como aconteceu com esse deputado e outros fatos. Eu acho que a imprensa livre é um pilar fundamental do Estado de Direito democrático. Não existe democracia sem imprensa livre. É claro que, em um momento ou outro, o gestor, o mandatário, eu como prefeito, posso discordar de alguma forma que a imprensa tratou um assunto, posso discordar de uma abordagem, posso discordar de uma manchete. Agora, isso jamais me permite questionar o trabalho de um profissional da imprensa. E eu tenho mais de 30 anos de vida pública, sempre tive um relacionamento muito bom com a imprensa. Claro, como eu falo com transparência, nem tudo você gosta, nem tudo que a imprensa publica você acha, do ponto de vista de quem está no cargo, acha que é justo, acha que... Mas respeito, a palavra fundamental é respeito. Se cada um se colocar no seu lugar e respeitar o papel e a função do outro, nós não teremos problema. Então isso lamento profundamente, fiquei extremamente revoltado com a postura desse deputado do Republicanos. Com toda tranquilidade, a gente entende que uma eleição em Campinas, você tem que fazer uma composição de forças. Ninguém vira prefeito de Campinas, governador do estado, prefeito de São José dos Campos, presidente da República sozinho. Você faz uma aliança de forças políticas baseada em programas de governo e quando você faz uma aliança, quando tem eleição estadual, é natural que alguns sigam um caminho diferente. Eu respeito a postura do ex-prefeito Jonas, está no PSB, tem lá seu candidato a governador da coligação, candidato a presidente, ele faz o trabalho dele, eu faço o meu trabalho, a gente se respeita e isso não interfere na condução administrativa da cidade. Se você tiver respeito no decorrer das campanhas, tanto a que você é candidato, como as campanhas que estão ocorrendo agora, de presidente, governador, senador, deputados, você deixa portas abertas, não para acordo político, não, mas para uma convivência democrática. O prefeito de Campinas, ele tem que conviver e tem que dialogar com o governador do estado, com o presidente da República, sejam eles de qualquer partido. Entendeu? Da mesma forma que eu dialogo com representantes de partidos que muitas vezes que não fazem parte da minha base de apoio. Então, a democracia exige o diálogo não só com aqueles que concordam com você. Existe um diálogo com quem pensa diferente, existe o diálogo institucional entre prefeitura e governo do estado, entre prefeitura e governo federal. Então eu tenho feito isso com bastante cuidado, tenho a minha opção partidária, tenho o meu trabalho partidário, mas eu não coloco isso acima e nem em conflito com os interesses de Campinas. A desigualdade aumentou em decorrência da pandemia. Quando a gente for analisando os dados pós-pandemia, nós notamos que a pandemia, fora os reflexos na economia, que nós tivemos que restringir alguns setores do funcionamento, a pandemia impactou muito o sistema de saúde, aumentou o número de pessoas nas filas de cirurgias eletivas e procedimentos e, infelizmente, levou mais gente para a miséria. Nós ampliamos os programas sociais, nós tivemos um programa, fora do cartão Nutrir que nós temos, que atinge mais de 26 mil famílias, fora de outros programas que Campinas tem, nós fizemos no ano passado Campinas Sem Fome. Arrecadamos 100 mil cestas básicas. Foi um dos maiores programas de arrecadação de alimentos, de uma maneira fantástica. Nós não distribuímos nenhuma cesta básica em um prédio da prefeitura, ou escola, ou administração regional, ou centro de saúde. Nós distribuímos através de 130, 140 entidades conveniadas, discretamente, e a pessoa agendava a busca da sua cesta básica por aplicativo, sem nenhum tipo de publicidade. Então foi muito importante, por isso que esse programa ganhou o respeito da cidade de Campinas. Foram 100 mil cestas básicas, fora as cestas básicas que a educação entregou, porque quando as crianças não estavam tendo aula por conta da pandemia. Então, e nós estamos preparando para o próximo mês a ampliação de programas sociais
não só no número, mas nos valores que nós fazemos. Então isso já está pronto, só que eu preciso aprovar na Câmara e preciso ter um orçamento novo para colocar em prática. Mas logo, logo, em poucos meses, Campinas terá ampliação dos programas sociais, não só do número de pessoas, mas também dos valores que fazem hoje. Eu espero deixar Campinas em situação melhor do que eu assumi. Espero deixar Campinas com o maior número possível de crianças dentro das creches. Espero deixar Campinas com atendimento à saúde melhor. Espero deixar Campinas com mais emprego, mais renda e com uma qualidade de vida melhor do que quando eu assumi. Essa é a minha função.